Shalom, seja bem-vindo ao canal da Kehillat Sarel. Nessa semana estamos na Parashá Ki-Teitzei. Vamos abordar um tema que está contido em Mateus capítulo 5, a partir do verso 31. Diz assim: Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, no grego porneias, faz que ela cometa adultério. E qualquer um que casar com a repudiada comete adultério. Aqui nós vemos que a palavra grega usada, como eu acabei de dizer, é porneia, que significa degradação moral de hábitos e costumes, em que há devassidão, libertinagem, local destinado à prostituição, prostíbulo. Então todo esse conceito envolvendo prostituição. Mais adiante também, no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, essa questão do divórcio, ela é abordada novamente. E diz assim, então, no verso 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o dizer-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido o que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto deixará homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, novamente porneias, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Nós temos que lembrar que essa passagem ela é motivada por uma questão que os fariseus estavam discutindo, que se encontra na Torá, lá no livro de Devarim, Deuteronômio 24, a partir do verso 1. Diz assim: Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, e a expressão em hebraico aqui é ervat davar, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então, nós vemos que existem duas situações pela Torá em que o divórcio pode ser concedido. É interessante observar que o divórcio não é um tema amplamente discutido na Torá. Ele é discutido de uma forma muito breve, o que gerou bastante discussão entre os rabinos. Então, quais são essas duas situações? A mulher, ela, primeiro, não achar graça aos olhos do marido, ou seja, não o agradar, e a mulher ter sido descoberta de forma indecente, né? É a questão ali do ervat davar. Então, aqui, o descoberta de forma indecente, não é apenas o fato de ser descoberto que ela fez algo indecente, mas a coisa gira em torno da própria questão da palavra descoberta, ou seja, algum tipo de nudez, ela ter praticado algum tipo de nudez. Onde temos então essa expressão, ervat davar, o que significa literalmente coisa relacionada à nudez. É interessante nós observarmos também que o costume judaico, tanto o antigo quanto o ortodoxo, eles são muito severos com relação à questão da nudez. Veja o que diz a Halachá no Kitzur Shulchan Aruch, capítulo 5, artigo 16. A nudez de uma mulher e o som musical da sua voz. O corpo da mulher é considerado nudez para o homem quando está visível na extensão de um punho qualquer, parte que costuma conservar-se vestida. Está perceptível o cabelo da mulher casada, que costuma permanecer coberto. Então veja que a mulher, no judaísmo, ela precisa estar
muito bem coberta, e se um tanto do seu corpo estiver exposto, já é considerado nudez. Da mesma forma, se a mulher não cobrir os seus cabelos, também é considerado nudez. Existe também a questão que até o próprio canto da mulher tem um status de nudez e pode também ser usado como uma forma de encanto ao homem. A questão da nudez humana, ela é delicada. Nós vemos isso desde o princípio, lá no Éden, né? Quando nós vemos que Adão e Havá, depois de eles terem transgredido o mandamento do Eterno, eles percebem que estão nus e sentem vergonha. Também nós vemos, não muito distante dali, um caso da nudez de Noah. Noah encontrava-se nu e seu filho Cam viu que ele estava nu e contou aos seus irmãos. Disso houve uma situação de humilhação para Noah, no qual ele amaldiçoou Canaã, de onde se tem especulações sobre se houve algum pecado sexual ali envolvendo o próprio Canaã, filho de Cam. É importante saber também que a Torá traz a expressão descobrir a nudez como se referindo a um intercurso sexual. Observe o que diz em Levítico 18, capítulo 19. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundície, para descobrir a sua nudez. E aqui o termo usado é legalot arvatá. Essa palavra arvatá é da mesma raiz da palavra ervat davar. O capítulo 18 de Levítico proíbe várias situações envolvendo descobrir a nudez. Pode primeiro estar falando do simples fato de se ver a pessoa nua, ou seja, visualizar que uma pessoa está nua, e também da consequência disso, que pode levar à tentação sexual. Isso está em consequência, ou melhor, está em concordância com o princípio que Yeshua traz anteriormente no mesmo sermão, lá em Mateus capítulo 5, verso 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Este caso fica evidente no pecado de Davi com Batseba, pois ele a viu nua. Em 2 Samuel capítulo 11, verso 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E dessa história nós já sabemos muito bem o desfecho. Portanto, Yeshua conclui a situação do divórcio como uma concessão ao fato da mulher ter feito algo sexualmente escandaloso. A própria Torá ordena que uma mulher deve ter a mão cortada se a usar para ferir um homem nos genitais, para proteger seu marido caso ele estivesse em briga com outro homem. Ou seja, se a mulher fosse a esse outro homem e tocasse nos seus genitais para apertar e assim causar desvantagem a ele, isso seria passível de que ela tivesse a sua mão decepada. De fato, que a mulher não deve se envolver com coisas escandalosas. Por outro lado, a Torá também exige que a mulher, enquanto vulnerável na relação, principalmente em épocas antigas, ela seja protegida. Há um mandamento que o homem, por exemplo, ao se deitar com uma mulher solteira, deverá se casar com ela, pagar um dote de 50 ciclos de prata, que, convertendo para a cotação da prata nos dias atuais, daria o equivalente a R$2.000 nos dias de hoje. E, além do mais, não poderá se divorciar dela. Isso está lá em Deuteronômio 22, versos 28 e 29. Portanto, vemos que Yeshua conclui que o casamento é muito sagrado, e não é por qualquer razão que o divórcio pode ser feito. Ao contrário do que outras escolas pregavam naquela época. Por exemplo, na escola de Hillel, pregava-se que quaisquer outros motivos que levassem ao homem a se desagradar de sua esposa era a razão para que ele pudesse emitir a carta de divórcio. Inclusive, Akiva falava que se simplesmente um homem estivesse casado e encontrasse outra mulher mais bonita, ele já poderia se divorciar da sua esposa para poder se casar com a que ele achou mais bonita. Hoje é muito comum nós vermos os casais se divorciando por razões envolvendo conflitos de interesse de relacionamento. Isso poderia se encaixar lá no primeiro item da concessão, ou seja, que o homem não acha mais graça na sua esposa. Mas nenhuma dessas questões de relacionamento, questões de conflito de interesses, elas se encaixam com o item 2, que envolve um escândalo sexual, né? Algo relacionado à nudez, à falta de modéstia da mulher. A Torá coloca o divórcio
na perspectiva do marido, e Yeshua resolve essa questão. Mas e se fizéssemos uma inversão? E se o marido é que não achasse mais graça aos olhos da mulher, e ela praticasse algo, e ele, na verdade, praticasse algo relacionado à nudez e à imoralidade sexual? Dentro desse aspecto, seria legítimo a mulher pedir o divórcio, ela ter esse direito de pedir o divórcio, já que o marido é que praticou algo escandaloso? Dentro da sociedade atual, em que nós vemos valer direitos iguais, considerando essa ótica da Torá? Na configuração atual, como deveríamos lidar com o divórcio, levando em conta todos esses aspectos, considerando que as pessoas não praticam hoje esse recato que era comum nos tempos antigos? Hoje as pessoas, de forma comum, se vestem sem recato, tanto as mulheres como os homens. Escreva sua opinião nos comentários. Shalom, até a próxima.